já tinha M1 til, 0, 0, M2 til. Então, esse estado, quer dizer, esse M1 til e esse M2 til vão estar associados aos dois estados distintos que nós estamos colocando aí. E aí aqui apareceu a matriz S transposta, né? Então, a matriz S transposta, ela vai estar atuando aqui no L e no right C. Então, como agora eu tinha colocado, só que eu estou chamar a atenção desse lado. Left C, right C barrado. E aqui nós temos a matriz transposta, que é o cosseno menos seno, seno, cosseno. Tá certo? Então, essa matriz que está aqui, a gente observar bem, é a matriz psil C barrado, né? Essa matriz que está aqui, essa matriz aqui, LC, então é a matriz, como se eu chamei esse cara aqui de psi1, psi2, se eu chamei essa combinação aqui, né? De psi1, psi2, aquela combinação que está aparecendo lá é essa combinação, esse C que está aqui, quer dizer, essa combinação aqui é feita em função de LC e do L. A combinação que está lá é a combinação feita em função do conjugado de K. Então é isso mesmo. Então vai ficar o seno de θ atuando no L, menos o seno de θ atuando no LC. Esse aí o psil C, 2 senos. E oi? Essa aí. Esse aqui é o psil C, psil 2 senos. Só que está na forma barrada. Psil C, psil 2 senos, barrado? Isso aqui seria, porque eu tinha colocado assim, L barrado, right C barrado, e aqui a matriz transposta, cosseno, menos seno, seno, cosseno. Eu estou dizendo que isso aqui vai ser o psil 1C barrado, psil 2C barrado, certo? Vou deixar isso aqui que a gente vai precisar. Então a gente tem já os elementos para discutir agora os casos, né, mais particulares. O primeiro caso mais concreto que a gente tem é supondo, por exemplo, né, que eu não tenha ML, né, e não tenha ML. Se eu, por exemplo, no primeiro caso, não tenho as massas de maioral, massa left igual a massa right igual a 0. E só tem a massa de Dirac. Diferente de zero. Então, é claro, nesse caso aqui, isso aqui está dando infinito. Então, isso aqui é tangente de 2θ é infinito, então θ é π sobre 4. Então, nesse caso aqui, o ângulo de mistura, né, é θ igual a π sobre 4. Então, cosseno e seno é igual a 1, são iguais a 1 sobre raiz de 2, né? Está zerando esse denominador aqui. Bom, então isso significa, então o nosso problema é esse aqui. Só voltando aqui ao início, nós tínhamos aqui left barrado, right C barrado, e a nossa matriz estava assim, 0, M dir aqui, 0, e aqui, left C, mas o conjugado é retirado. Então, o nosso problema é esse. E aí, claro, os nossos autovalores dessa matriz aqui, se isso aqui tudo é 0, vão dar mais ou menos ND. Então, a gente vai ter dois alfa, com N1 til seria o módulo de ND, o N2 til menos o módulo de ND. Isso aqui é 0, isso aqui é 0, então esse 4 por 4 cancela aqui 2, e aí a gente tem módulo de MD, mais ou menos módulo de MD. Então são os dois autovalores. Então a nossa matriz, eu posso pensar dessa forma, eu vou ter, então nosso problema ficou assim, LC, right C barrado, então vamos ter aqui a nossa matriz S transposto, aqui a nossa matriz S, mas aí a nossa matriz S agora vai mudar aqui, ó, MD, módulo de MD, 0. 0 menos módulo de MD. Então já estou na base diagonal, tá?
Então, botei S transposto S, S transposto S. Aí eu tenho minha matriz S aqui. LC, certo? Então, isso me traz, né, para essa base diagonal. Então, quando a gente for formar, então, aí outra coisa que a gente sabe. Então, esse objeto aqui, né, para nós, isso aqui é o psi1, psi2. Então, isso aqui para nós é o psi1, psi2. Só que o cosseno, nesse caso, é tudo 1 sobre raiz de 2, né? E aquela outra matriz. Então, eu já vou dar para vocês a resposta que eu já darei aqui. Nesse caso, a gente vai formar dois, né? Eu chamei, nas minhas notas, eu chamei de aqui, mas é o psi. Então, vou botar aqui, psi1. Então, o nosso psi1, eu vou poder. Então, o que a gente mostra é o seguinte: escrevendo esse termo desse módulo que está aqui, a gente mostra que existem duas combinações aqui. 1 sobre raiz de 2, pegar essa combinação, 1 sobre raiz de 2, L mais LC, mais R mais LC. E tiver essa combinação, psi2 igual a 1 sobre raiz de 2, menos L, menos LC, mais R, mais LC. Então, se eu tiver essa situação, com essas, definindo esse psi1 e esse psi2, o nosso termo de massa lá fica assim, ó, módulo de MB, psi1 barrado psi1, menos módulo de MB, psi2 barrado psi2. E se vocês observarem, psi1 é maiorando. Se eu tiver o conjugado de carga do psi1, está o próprio psi1. Se eu tirar o conjugado de carga do psi2, dá o próprio psi2. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós fizemos uma mágica, colocamos simplesmente parâmetros iguais a zero. Com os parâmetros iguais a zero, a matriz de massa atingiu dessa forma. E a diagonalização dela atingiu dessa forma. O que a gente está dizendo é que essa combinação, só uma questão terminal de linear, se eu pegar essa combinação dos zeros e essa combinação dos right, aquele termo de massa pode ser escrito exatamente desse modo. Só que aqui vocês estão observando o seguinte: esse cara é uma massa de Majorana, esse cara é uma massa de Majorana. Isso aqui é um Majorana, isso aqui é um Majorana. A massa é de direita. Eu joguei fora os termos de massa de Majorana, mas eu obtive um férmio de Majorana e outro férmio de Majorana, com a mesma massa, degenerados. Nós já sabemos uma coisa lá dos nossos estudos da equação de Dirac. Qualquer termo de massa positivo ou negativo na equação de Dirac, eu posso reconduzir. Normalmente a gente normaliza a equação de massa como sendo menos M, o termo de massa de Dirac, como sendo menos M barrado, aqui apareceu menos e aqui apareceu mais. Nada me impede, como eu estou redefinindo, eu tenho um campo psi1 agora, nada me impede de redefinir esse campo psi1 como sendo, vamos dizer, eu digo psi2, vou redefinir a seguinte coisa: gama 5, psi1, eu vou definir como sendo um Q1. E o psi2 eu vou dizer que é um Q2. Por que eu estou fazendo isso? O que significa isso? Se eu tenho uma equação de Dirac assim, só para lembrar, esquece esse problema. I gama mi, dmi, pegar o certo lagrangiano de Dirac. Psi barrado, I gama mi, dmi, psi. Mais n, psi barrado, psi. E geralmente nós escrevemos o lagrangiano de Dirac, ou a massa é mais ou a massa é menos. Como nesse caso nós temos uma coisa relativa, ou nós botamos as duas menos ou nós botamos as duas mais. Em geral, nós gostamos de trabalhar com a equação de Dirac normalizada desse modo. A forma canônica da equação de Dirac é menos n psi barrado psi. Então, o ideal, mas a gente sabe, se eu tiver, por acaso, minha ação de Dirac tiver um sinal mais, nada me impede de fazer o seguinte: coloco aqui gama 5 barrado gama 5. Gama 5 barrado é menos gama 5. Então, se eu colocar aqui gama 5 barrado gama 5, isso aqui é menos 1. Então, se eu colocar menos 1 aqui, eu coloco menos 1. E nada me impede de colocar aqui, por exemplo, né, gama 5 barrado
Vou botar aqui eu vou botar gama 5 ao quadrado. Para que deixar como usa aqui a gente passou? Eu vou fazer mais isso. Vou deixar assim. Então, só coloquei o gama 5 barrado, gama 5 aqui, para colocar esse menos 1. Então, isso significa que esse termo aqui eu posso escrever como sendo gama 5 psi barrado, gama 5 psi. Só fiz isso. Botei um menos 1 aqui e um menos 1 aqui, para poder reconstituir. Mas agora a gente observa o seguinte. Se eu colocar aqui, nessa equação aqui, gama 5 barrado, gama 5, esse tem um cinético. Eu coloco gama 5 barrado, gama 5. Isso aqui é menos 1. Mas, gama 5 barrado é menos gama 5. Ao passar por gama mi, ele chega aqui, menos gama 5 barrado. Então, essa equação, quer dizer, colocar o 1 aqui é a mesma coisa que eu fazer o seguinte. Se eu colocar gama 5 barrado aqui, gama 5 aqui, eu não fiz nada nesse termo. Eu coloquei 1, porque esse gama 5 barrado aqui é menos gama 5. Mas quando ele passa pelo gama mi, ele chega aqui mais gama 5. Gama 5 ao quadrado é igual a 1. Então, colocar um gama 5 barrado aqui, um gama 5 aqui, é colocar um menos 1. Por isso que eu boto esse menos 1 aqui. Compensou, não fiz nada. Agora, se eu coloco um gama 5 barrado aqui, um gama 5 aqui, eu coloquei, na verdade, 1. Então, eu posso sempre redefinir. Se a minha equação de Dirac, se a minha ação de Dirac é escrita desse modo, eu posso sempre reconduzir essa equação de Dirac a essa forma. Q' ou Q barrado I, gama mi, dmi aqui, menos m, Q barrado aqui. Desde que o meu Q seja gama 5 psi. Então, mudar o termo de massa na equação de Dirac não é nenhum problema. Significa simplesmente que você, no fundo, multiplicou o teu campo por uma constante. Só que como você quer uma matéria com um espaço de matrizes, você tem uma matriz constante. É como se eu multiplicasse o dispidor por uma constante, que é a matriz gama 5. Então, o termo de massa da equação de Dirac, se ele aparecer mais, não é nenhum problema eu fazer isso aqui, colocar menos e dizer que simplesmente eu agora vou pensar nesse meu campo psi como tendo sido redefinido apenas uma matriz gama 5. O que faz sentido também, o termo de massa na equação de Dirac, ele é definido a menos de um sinal, porque o que conta é o polo do propagador. O propagador de Dirac é P/ mais ou menos M sobre P2 menos M2. O polo que fixa o polo é o P2 igual a M2. Então, a massa de Dirac ela vai aparecer no polo ao quadrado. Então, se ela é mais ou menos, na ação não importa. Mas, e por outro lado, ser mais ou menos também não importa, porque no fundo eu posso redefinir o meu campo. Então, toda vez que vocês tiverem uma ação de Dirac com um termo de massa trocado, não se preocupe, significa que aquele dispidor pode sempre ser multiplicado por gama 5, então você vai trabalhar, o teu campo não vai ser psi, vai ser gama 5 psi, que se chama de um campo Q, e para esse campo Q, a ação de Dirac tem a forma padrão, funcionalmente. Então, eu estava dizendo isso, se fosse o caso assim, eu posso sempre passar para essa situação canônica, multiplicando o psi por gama 5. Por que eu estou fazendo esse discurso, só lembrando isso aqui? Porque aqui a gente realmente tem dois termos de massa. Quer dizer, a massa está degenerada. Se eu olhar o polo do propagador, essa massa aqui é md ao quadrado, essa massa aqui é md ao quadrado. Mas na ação esse termo tem uma assimetria. Então o que eu faço? Eu simplesmente redefino o meu campo. Eu mantenho psi2 como sendo psi2, porque eu não preciso mudar esse sinal. Eu quero mudar esse sinal. E aí eu defino o meu gama 5, o meu Q1 como sendo gama 5 psi. Então, se eu fizer isso, eu agora posso trabalhar com Q1 e com Q2. E aí os termos de massa ficam idênticos. Então, na verdade, o que eu estou fazendo foi isso. Esse campo aqui não é Majorana? É. Se eu multiplicar um campo de Majorana por gama 5, ele continua Majorana. Por quê? Parece. Então, o que nós estamos fazendo é multiplicar esse cara aqui por gama 5 e chamar isso aqui de Q1. Então, isso aqui vai ficar gama 5. Então, isso aqui vai ser o meu Q1.
A pergunta é, se eu multiplico o spinor de Majorana por gama 5, ele continua Majorana? Tá bom? O que é o spinor de Majorana? Psi é C, psi barrado transposto. Então, ele é igual a condição de Majorana. Se eu pegar um spinor gama 5, psi, pega esse spinor, tira o conjugado de carga dele. É C, gama 5, psi, barrado transposto. Esse aqui é o conjugado de carga dele. Não estou dizendo que é igual a ele, não sei se ele é Majorana, eu quero testar, tá bom? Vou calcular o conjugado de carga dele e ver se é igual a ele mesmo. Eu só sei que esse cara é Majorana. Então vamos lá. Isso aqui é C. Essa operação aqui dentro vai ficar psi barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5. Mas aí nós temos a transposição. Aí nós temos menos C, gama 5 transposto. Aí a gente vai lá, faz o cérebro, C é menos 1C. Psi barrado transposto. Aula passada a gente tinha visto C, gama 5 transposto, C é menos 1, é menos gama 5. Pela álgebra de Euclides, isso aqui é menos gama 5. Então isso aqui no final do dia está certo. E aí C, psi barrado, transposto é o psi. Então gama 5 psi C é igual a gama 5 psi. Então se eu pego um spinor de Majorana e multiplico ele por gama 5, ele continua Majorana. Então, eu posso passar para essa base, psi1 é gama 5 psi, o Q2 é psi, e essa base continua sendo uma base de dois espinores de Majorana. Psi1C é Q1C é Q1, o Q2C já era Q2. Então, só a única coisa que eu fiz que pudesse adulterar o nosso resultado aqui foi redefinir, para poder manter esse sinal igual, esse cara aqui como sendo, para botar um gama 5 aqui, para ficar os sinais iguais. Mas aí eu pergunto, se eu multiplico o fermo de Majorana por gama 5, ele perde a condição de Majorana? A gente viu que não. Então, multiplicar por gama 5 é irrelevante, ele continua Majorana. Então, para nós, né, o que nós fizemos, né, foi isso aí. A gente vai estar trabalhando com o férmio Q1, que é o antigo gama 5 psi1, e o Q2. E esse termo de massa, então a gente ficou com isso aqui, menos MD. Agora, dois férmios de Majorana podem se unir para formar um férmio de Dirac. Então, psi1 mais I2 podem formar aqui um férmio que eu vou chamar de lambda. Então, esse férmio aqui, Majorana, Majorana. Então, isso aqui não é Majorana. Q1C é Q1 menos I, Q2C. Isso aqui é o meu lambda C. Então, esse férmio aqui não é Majorana, é Dirac. Porém, esse termo de massa que nós obtivemos, ele pode ser escrito desse modo, menos módulo GMT, lambda barrado. Por quê? Porque se eu pegar isso aqui e abrir nessa expressão aqui, quem é lambda barrado? Lambda barrado é Q1 barrado menos I Q2 barrado. Quem é lambda? É Q1 mais I Q2. Q1 barrado, Q1, está aqui. Q2 barrado, Q2. Tá aqui. Agora tem termos mistos aí. I, Q1 barrado, Q2, menos I, Q2 barrado. Se esses termos são Majorana, nós já sabemos. Se Q1 é Majorana, isso aqui vale para dois termos genéricos. Qualquer que seja os termos, vale isso aqui. Se Q1 e Q2 são Majorana, isso aqui, tá? Em geral, para termos de Majorana, vale essa igualdade. Então, esse Q2 barrado C, Q1, é igual a Q1 barrado Q2. Então, esse termo aqui é identicamente igual, ele cancela, identicamente se cancela. Então, os termos mistos se cancelam. Então, na verdade, esse termo de massa, que é formado de dois Majorana, na verdade é um termo de Dirac. Então, essa situação, né, complicou, rodou, o que a gente mostrou é o seguinte: se a gente trabalhar, como o Dória estava falando, em termos dos campos building blocks, e a gente considerar esse termo de massa, bom, só um MD diferente de zero, e anulo as massas de Majorana, eu faço toda essa história aí para mostrar que, na verdade, o que eu estou reproduzindo no final de tudo, é o lagrangiano usual do dia.
Então, quer dizer, aparentemente eu formo dois termos, quer dizer, aparentemente não, eu formo dois, quando eu diagonalizo a matriz de massa, que dá MD menos MD, eu ganho dois termos de Majorana degenerados. Mas eu mostro que a diferença de sinal é irrelevante por causa do gama 5. Então eu reduzo o termo de massa, é como se eu tivesse dois termos de Majorana degenerados. Dois termos de Majorana degenerados, hoje a gente sabe, eles são equivalentes a um Fermi de Dirac. É aquela questão que o Pedro estava colocando. Então, eu tenho um Majorana, outro Majorana. É a mesma coisa que a gente faz no campo complexo, né? Do campo real de Plancott. Eu tenho dois campos reais com a mesma massa, eu ganho um campo complexo com a mesma massa. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um Majorana e o outro Majorana com a mesma matriz de massa, eu simplesmente redefino o Fermi, que é o Fermi de Dirac. E aí eu mostro que esse termo de dois Majoranas se reduz a um número de Dirac. Então, essa situação é a situação normal do Fermi de Dirac. Quer dizer, só estou querendo mostrar que essa nossa discussão de formar a matriz de massa mais geral possível, ela restaura o caso usual do Dirac. Então, quer dizer, o que é dentro dessa formulação dos building blocks, o que é o Lagrange, o que é a ação do Dirac? Tentou construir, generalizar, né, a ação fermiônica, para incluir todos os casos. Então, o caso de Dirac é um caso particular, em que as massas de Majorana são zero e aparece apenas o parâmetro M Dirac. Mas aí a gente vai trabalhando passo a passo e vê que nos passos intermediários eu obtenho que os altos estados da matriz de massa são dois Majorana, mas são dois Majoranas degenerados. É isso que é fundamental. Se eles são degenerados, na verdade, eles são do Dirac. Então, essa situação reproduz simplesmente o Lagrangiano do Dirac. Quando o ângulo θ for 45 graus, né, for π sobre 4, simplesmente eu tenho a situação do Dirac. Agora, as situações extremas seriam, e se eu não tiver, por exemplo, a massa de Dirac? Se a massa de Dirac for zero, e aí a massa ML e MY forem diferentes de zero. Esse caso a gente já contemplou. Se a massa de Dirac, se a gente tiver essa situação aqui, ó, ML, 0, MY. Então é só lembrar, o que eu tenho aqui? O que nós tínhamos aqui era L barrado, LC barrado. L, RC. Então, esses dois termos se desacoplam. Eu tenho L barrado, aqui é barrado, LC. Então, eu tenho L barrado, LC, que é o termo de massa de Majorana. RC barrado, L, que é o termo de massa de Majorana no setor right. Então, a gente já fez esse caso na aula anterior. Eu tenho dois Majoranas, né, duas situações desacopladas. O ML é completamente desacoplado do MY. E aí a gente sabe que quando a gente tem uma massa de Majorana, só para o setor left, L mais LC se combinam num Fermi de Majorana psi. E R mais RC se combinam num outro Fermi de Majorana aqui. Então, a situação em que a massa de Dirac é zero e essas duas massas são não zero, é a situação que eu tenho aí sim, eu tenho dois Majoranas desacoplados. Então, eu reproduzo uma massa de um Fermi de Majorana e outro Fermi de Majorana, porque está tudo desacoplado. Agora, uma situação mais interessante seria a situação em que ML é zero. Massa de Dirac e massa Light. Essa é a situação comum aí da física de neutrinos, que se chama, quase que se chama a situação do si-sol, o mecanismo do si-sol. Vamos só rapidinho falar disso, e de repente até deixo isso para a próxima aula, porque a gente ainda vai aguentar, vai ter aula entre os beleza. Então é só o seguinte, só para relembrar você, como que é, eu acho que a situação que eu separei, em 3 casos, vou partir. Caso 1 que a gente acabou de estudar, que é o próprio. Esse caso 2 aqui, esqueci de separar. Tem um caso interessante aqui, que é, suponhamos essa situação, a massa de Dirac ser muito maior do que a massa left e do que a massa right. Muito maior. Então isso significa para nós, aquela tangente de 2 θ, né? Quer dizer, o pessoal olhando aqui nas matrizes, lembrando os altos valores da massa, eu tinha ML menos R mais ou menos raiz quadrada mais o 4, o MD ao quadrado. Se esse termo aqui, se isso aqui
esse termo aqui é muito maior do que esse quadrado é muito maior do que esse, então eu estou zerando isso aqui. Então esse termo agora é a mesma coisa, eu tenho duas massas, de novo, eu tenho duas massas de Dirac. Então se a massa de Dirac for muito maior, elas não são zero, mas a massa de Dirac for muito maior do que a massa de Majorana, na verdade, né, eu tenho essa situação tangente de 2θ, lembrar que isso é tangente de 2θ, md, sobre ml, né, eu acho que não lembro se é, eu acho que m vai menos ml. Mas se esse termo aqui é muito maior do que esse, isso aqui tende a infinito. De novo, o θ tende a π sobre 4. Então, nesse caso, de novo, eu reproduzo a situação anterior. Eu tenho essa massa sendo muito maior do que essa massa, eu vou ter, a minha matriz ela vai ser aproximada, esse termo aqui é aproximadamente zero, md, e aqui aproximadamente zero. Zero no sentido de que vale essa relação. Então, os autovalores dessa matriz, de novo, são mais ou menos md. E aí eu ganho a situação anterior. Então, se o termo de Dirac também for muito dominante, eu recomponho a situação de Dirac. Então, a gente vê que realmente esse termo aqui, ele domina, né, quando a gente tem um mecanismo de massa de Dirac. Agora, os termos que vão ser interessantes vão ser, por exemplo, esse caso aqui. Então, nós já falamos, se agora a gente zerar a massa de Dirac e ficar com essas duas massas, aí a gente tem duas situações de Majorana desacoplada. A Majorana só no setor left, a Majorana só no setor right. Beleza. O caso mais interessante, quer dizer, menos óbvio que aparece aí, que vamos chamar, que eu estou chamando de caso 4, né? Caso 1, então, foi o Dirac normal, caso 2 foi o Dirac assintoticamente, com MD muito maior, caso 3 foi a massa de Dirac zero, e as duas massas de Majorana não nulas, então se desacoplam em 2 Majorana. Agora, o caso menos óbvio é esse caso 4 aqui, que a gente coloca a massa de Dirac diferente de zero. Vou pegar a massa left, eu vou colocar igual a zero. Porque a gente está pensando, o neutrino left ele tem massa aproximadamente zero. Vou deixar a massa de Dirac e vou deixar uma massa right. E vou dizer o seguinte, suponhamos que eu tenho uma massa right, né, que é essa massa right aqui que seja muito maior do que a massa de Dirac. Então, eu esteja trabalhando nessa situação. Eu tenho Dirac e right, mas não tenho left. Então, a minha matriz de massa agora ficou assim, 0, m Dirac, m right. Nesse setor right, lembre-se que o setor left, nós estamos colocando o left e o right conjugado, o left e o right conjugado de cá. E no outro setor, né, nós temos colocado o left C e o right. Esse que a gente tinha feito, né? Isso. Então, o left, para nós, né, a gente pode imaginar que esse aqui é vamos dizer, esse cara para nós, o que é left para nós é o neutrino left. Nós conhecemos como left o nosso neutrino left. O conjugado de carga do neutrino left é o nosso antineutrino right. Então, é o que nós conhecemos da nossa fenomenologia, chamados neutrinos ativos. Agora, se eu introduzo um neutrino right, então vamos chamar esse neutrino aqui, vamos chamar ele de ring R, seria o chamado neutrino estéreo. O neutrino right provavelmente associado a um parâmetro de massa muito grande. E esse aqui seria o antipartícula do neutrino right. Seria então, né, o antineutrino left. O antineutrino estéreo left, né? Esse aqui é o antineutrino right, então o neutrino right, que a antipartícula dele seria o antineutrino, né, do estado left. Da mesma forma que esse aqui, a nossa antipartícula é o antineutrino da polaridade right. Vamos só fazer essa associação. Opa! Tudo bom? Só fazer essa associação aí. Muito bem, então quando a gente diagonalizar essa matriz de massa aqui, a gente vai encontrar dois autovalores. Vamos encontrar um autovalor que vai ser a massa de Dirac ao quadrado sobre a massa right. Supondo que essa massa aqui é muito grande, eu posso fazer esse valor aqui pequeno. Então vamos dizer, isso aqui
vai ser, tem dimensão de massa, e é isso aqui que eu vou associar com a massa do nosso neutrino. Né? Recentemente, né, a gente viu aí na semana passada, o NEMO, né, comunicou a redução drástica no limite superior da massa do neutrino do elétron. Né? Caiu para 0,9. Então, vamos dizer, esse cara aqui seria da ordem de 0,9 elétrons. O Sérgio Joy trabalho também, que eu vou dar referência para vocês, de 3 indianos, então, eles fazem um modelo teórico em que eles obtêm a massa do neutrino do elétron 10 ordens de grandeza abaixo, 0,09 elétron-volt. Está dentro do limite. O que a gente sabe agora é que a massa do neutrino do elétron, ela deve ser menor ou da ordem de 0,9 elétron-volt. Parece que o experimento estabelece entre 0,3 e 0,9 elétrons-volt. Daí o trabalho dos indianos fica um pouco penalizado porque eles estão obtendo 0,09, eles estão obtendo abaixo dessa janela. Mas os indianos conseguem medir como? Eles têm um trabalho, eu não vi o que eu tirei, eles têm uma fenomenologia, a qual eles têm uma fenomenologia que eles predizem a massa. Mas vou dar referência para vocês. O Sérgio, é um trabalho bem recente, agora de 2014. O Sérgio passou a referência para mim, eu não conhecia esse trabalho. Vou dar a referência lá. Bom, então a gente tem essa massa aqui e a outra massa que sai, ela sai uma massa, o outro alto valor sai dessa ordem, MR, e multiplica 1 mais MD ao quadrado sobre MR ao quadrado. Ou seja, como isso aqui é muito menor do que isso, então esse termo aqui é da ordem de MR. Certo? Esse termo aqui é MD ao quadrado sobre MR. Então, esse termo aqui teria um desbalanceamento, eu teria um alto valor de massa pequeno, vai ficar em função dessa escala aqui. O quanto meu MD ao quadrado é menor do que MR. Então, isso aqui pode me dar uma massa pequena para esse neutrino e pode me deixar esse neutrino light com a massa grande. Então, com essa situação, essa massa igual a zero, essas massas não nulas e essa massa muito maior do que essa, eu consigo criar uma situação em que eu tenha dois altos valores de massa, um muito pequeno, um que pode ser muito pequeno e um que pode ser muito grande. Isso aí corresponde, aqui nos meus cálculos, aos seguintes altos valores. Eu teria dois términos de Majorana. Eu teria um psi1, que é formado desse modo, é um L menos LC, tem Mi aqui, L menos LC, e o psi2, que é R mais RC. Tem fatores numéricos aqui na frente, então eu vou colocar assim. Eu tenho um fator aqui, que eu não sei se é raiz de 2, eu estou só colocando aqui fora. Por que esse tenor aqui é Majorana? Porque se eu tirar o conjugado de carga, aqui fica menos I. Aqui fica LC e aqui fica L. Então esse tenor, no final de tudo, né, com esse I aqui, esse tenor aqui é Majorana. Isso aqui é igual a psi1C. E esse tenor aqui, claro, obviamente também é Majorana. Então isso aqui é um psi2C. Então nessa situação, em que esse parâmetro é zero e esses dois parâmetros não são nulos, mas respeitam essa hierarquia, eu ganho, como situação física, dois términos de Majorana. Um muito leve e um muito pesado. Esse muito pesado corresponde justamente ao neutrino light. O que está acontecendo conosco? O que nós estamos percebendo? Quem é o nosso neutrino? O nosso neutrino é um neutrino muito leve. Então, o nosso neutrino é esse cara aqui. Só que é um neutrino de Majorana. Para nós, então, esse mecanismo me dá um neutrino de Majorana. O neutrino que está saindo no decaimento beta tem uma massa muito pequena. Tá aqui. É por isso que esse mecanismo é chamado de gangorra. Nós introduzimos uma massa muito pequena, né? Quer dizer, nós botamos uma massa muito grande, né? E a massa muito pequena. Então, a massa muito pequena, ela fica aqui, e essa massa muito pequena. Eu preciso dessa massa muito grande para gerar uma massa muito pequena. E aí, esses dois términos que aparecem são Majorana. Então, esse aqui é o neutrino estéreo mesmo, é um neutrino light, que é muito massivo. E esse neutrino aqui é um neutrino left, que é muito pouco massivo. Só que ele sai Majorana. O neutrino no decaimento beta, nós não sabemos se é Majorana. Até hoje a gente sabe que ele é um neutrino left.
mas nós não sabemos se ele satisfaz essa condição. Então, o que a gente tem que esperar agora, né, é o duplo beta decay, né, com a emissão zero de neutrino. Então, se a gente conseguir detectar o duplo beta decay com zero neutrino, a gente já explicou isso aí nos cursos, porque isso aí indica Majorana, a gente consegue então ver que realmente o nosso neutrino pode ser Majorana. Esse modelo aqui, ele justifica uma pequeníssima massa para o nosso neutrino, às custas de uma grande massa para o neutrino light. Então, esse neutrino ativo aqui na nossa fenomenologia é esse cara aqui. Só que esse modelo, vamos lá, prevê Majorana. Isso nós não sabemos se é verdade. Então, a nossa expectativa, e segundo o José Wagner Vale, né, que nos deu um belo seminário aqui no ano passado, em outubro, sobre neutrinos e neutrinos massivos, né, a comunidade de neutrinos massivos, ela tende a pensar que o neutrino seja realmente Majorana. Mas não está provado. Você, quando faz o decaimento beta, você pega um núcleo de cobalto, você faz o decaimento e distribuição angular. Isso. Mas você hoje em dia consegue fazer, não sei se é específico do cobalto, mas você consegue fazer experimento com anti-átomos. Exatamente. Você, eu não sei, se eu pergunto de ignorância total. Eu sei que o decaimento duplo sem neutrino ele é quase impossível. É, muito difícil. Muito difícil. Eles vão começar agora em 2016. 2018. Não tem nenhum tipo de experimento de física atômica com antimatéria que faça esse papel de ter a distribuição dos neutrinos com unidade de carga? Quer dizer, se você conseguir produzir, porque o que a gente sabe hoje, o que a gente tem de antimatéria melhor que a gente tem hoje é o antihidrogênio. É o máximo que a gente consegue assim, produzir de átomos de antimatéria. Um antiátomo hidrogênico assim mesmo dura 15, 17 minutos, né, de duração. Claro que você poderia pensar, se eu tivesse um antimatéria e fosse estudar o decaimento em neutrino, tudo bem. Eu acho que tem uma outra coisa, talvez, tem uma coisa que possa dar dicas sobre isso, mas eu não sei, nunca vi assim, nenhuma referência, isso realmente experimentalmente é factível. E é o chamado decaimento beta inverso, né? O decaimento beta inverso é o contrário. O decaimento beta normal é o nêutron, o próton, elétron e antineutrino. O decaimento beta inverso é o nêutron sendo bombardeado por neutrinos, né? E produzindo prótons e elétrons. Isso aqui é o que normalmente se chama de inverso beta. A questão é, a gente já sabe, você sabe a seção de choque para isso aqui. Você que tem trabalhos russos aí que mostram, calculam a seção de choque para esse espalhamento aqui, neutrinos, né, bombardeando nêutrons e produzindo prótons e elétrons em presença de campo magnético bastante intenso. A questão é, se a gente pegar feixes de antineutrinos, você pode pegar o decaimento beta, ele produz justamente antineutrinos. Se você pegar feixes de antineutrinos e bombardear em cima de núcleos e formar, tiver a mesma seção de choque para a produção de prótons e elétrons, isso está mostrando que o antineutrino é neutrino. Então, quer dizer, você poderia eventualmente não só olhar o duplo beta decay, como você falou, é um evento raríssimo, é um evento de pouquíssima possibilidade de detecção, né? A gente ainda está, talvez, há 4 anos da detecção desse evento. A pergunta é, não sei também, a resposta experimental, do ponto de vista experimental, será que não seria possível justamente estudar esse decaimento, quer dizer, estudar esse processo, nêutrons com antineutrinos do elétron? E aí ver, produzindo, vendo a seção de choque para a produção de prótons e elétrons. Quer dizer, se essa seção de choque aqui, dentro dos limites de erro experimental, bater com essa seção de choque aqui, seria um indício de que o neutrino e o antineutrino são a mesma partícula. E aí seria uma elétron. Mas com elétron mesmo, não com próton. Não é elétron. Não é elétron. É isso não. Essa seção de choque, que eu acho que pode ser uma coisa, eu vou até procurar saber. Quer dizer, porque senão o número eletrônico também não faz mais sentido. Isso. Exato. Eu acho que poderia se pensar uma coisa desse tipo aqui. Vamos ver, eu vou procurar saber por que não pode se usar o decaimento beta inverso para ver. Eu sei que a grande busca, todo o esforço está centrado aqui. Decaimento beta duplo sem emissão de neutrino. Essa que é a grande expectativa de verificar se o nosso neutrininho aqui, né, de baixas energias, é realmente um neutrino de Majorana, certo? Então eu acho que com isso aqui a gente está agora equipado para entender a questão, quais são os problemas da massa do neutrino. Então a gente sabe que o neutrino pode ser macio. Então quando a gente for calcular agora, falar do momento magnético do neutrino,
ele vai sair proporcional a essa massa. Então, a gente vai, na próxima aula, vamos trabalhar a questão do momento magnético. O neutrino ele vai sair proporcional justamente a essa massa. Então, vamos discutir essa questão. E aí, é claro, se o neutrino é de Majorana, se o neutrino é de Dirac. Mas, de qualquer maneira, o momento magnético é proporcional à massa. Para isso, eu queria dar a vocês um pouquinho do feeling. Eu deixei na aula passada a referência do artigo da Graciela Gelmini e do Marco Roncadelli, né? Deixei, que é um trabalho clássico da física de neutrinos de Macedo. Vocês podem ver, eu deixei a referência do Física Elétrica, Pedro já deu uma olhada. O trabalho é bem acessível para quem já conhece um pouquinho do modelo padrão, como a gente fez aqui no curso. E o trabalho que o Célio nos trouxe, que é esse trabalho aqui, que é recente, também sugiro que as pessoas leiam, porque pode ser formativo, né? Mesmo que o resultado ainda seja um pouco conflitante, mas o processo é interessante de entender. É o Physics Letras B. Título do artigo aqui. Ele trabalha para ele neutrinos de Dirac. Neutrinos. Os autores são Schaffer. Tem outros dois autores. Só não tenho aqui a referência do archive, mas está aqui, ó. Physics Letras, esse aqui é bem recente. Ah, eu acho que tem um archive assim. Ah, não tem. É isso aqui. Então, esse artigo aqui também, eles têm um modelo em que eles preveem uma massa para o neutrino do elétron. Claro, para eles, o neutrino é Dirac. Não é esse neutrino de Majorana que nós obtivemos. Então, o mecanismo dele não é bem um mecanismo de si só. Certo? Então, é isso aí. Eu acho que, como o Dória falou, né, faz sentido a gente pensar nessas massas aí como sendo, esses neutrinos massivos como sendo gerados, né, por building blocks das representações, que são representações do grupo de Lorentz, é meio 0, 0, meio. A gente escreve a matriz de massa mais geral em todas as situações, como você cai no caso de Dirac, no caso de Majorana, no caso do neutrino estéreo, a gente tem então um modo de gerar as massas do neutrino em geral. Tá bom? A gente agora, quem aguentar, que a gente vai ter aula de simetria do I, né? 2,5. É 2,5. 2,5. Agora dá um intervalo.